Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo bíblico. Eu queria te pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse e curtisse o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a mensagem que Deus tem nos dado para esse tempo. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus ainda, e eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, e antes de a gente abrir e ler, queria que a gente orasse juntos. Então junte sua família aí, abaixe sua fronte, feche seus olhos e ergue seus pensamentos a Deus, para que a gente possa, dar início aí ao nosso estudo de hoje, tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar nos abençoando, cuidando de nossas vidas. O Senhor vem trazer para nós a paz que só o Senhor dá e que excede todo o nosso entendimento. Eu te agradeço e te louvo, Deus, por tua mensagem que nos traz, que ilumina nossos caminhos, que o Senhor vem estar nos ensinando, nos exortando, nos direcionando, segundo a tua boa e preciosa vontade. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa assistindo a esse momento, que mais pessoas possam ser, Senhor, tocadas por tua mensagem através de minha vida. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha me utilizar como um instrumento e que a sua mensagem venha chegar realmente aos nossos corações e frutificar, ó Deus, em nós. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar agora para abrir sua Bíblia lá em Lucas 15, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. A gente vai ler, são 3 parábolas, tá? A gente vai ler uma por uma e vamos pontuando algumas coisas. Vou ser bem sucinto porque são muitas parábolas ao mesmo tempo, mas o pano de fundo de todo esse capítulo 15 é um só, que é a alegria da salvação do perdido. E a gente vai ler aí, com certeza você já conhece essas parábolas, mas também tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração a partir dessa leitura hoje conosco, tá bom? Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 1, que diz: todos os publicanos são aqueles cobradores de impostos, tá? E pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles, eles diziam. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrepender. Enfim, a parábola da ovelha perdida, muito conhecida de todos nós. Eu acho interessante a gente pensar em algumas coisas quando a gente lê esse texto. Aqui a gente vê logo no início, que os fariseus e os mestres da lei, eles já estavam criticando Jesus, falando que ele comia com pecadores e comia, enfim, ele recebia e comia com esses pecadores, então eles criticavam isso de Jesus. E Jesus ele conta essa parábola, para falar, como eu disse, o pano de fundo é justamente a alegria de encontrar o perdido. E eu acho interessante a gente trazer isso, como a ovelha em si, nós somos ovelhas e a gente não tem muito senso, e a ovelha é um animal um tanto quanto indefeso, e a ovelha, ela sofre com a correção. Eu não sei se vocês sabem muito, já estudaram um pouco sobre isso, mas dizem que a ovelha, quando o pastor de ovelhas, com o cajado, onde ele bate o cajado na ovelha, cresce mais lã. E aí é muito possível assim que as ovelhas, às vezes, bateu no ouvido, aí cresce mais aqui, então elas vão ficando com o tempo sem esses sensos, da audição, por conta da quantidade de lã, da visão também atrapalha. Então as ovelhas em si, elas demandam e precisam de um pastor, E aqui Jesus ele conta essa parábola falando sobre uma ovelha que se perdeu. Aqueles que cuidavam de animais, assim, a gente tem isso muito escrito, bem explícito em Êxodo, por exemplo, fala que quando um pastor de ovelha ele perdia uma ovelha, se ele não desse
se não fosse comprovado que aquela ovelha tinha sido raptada ou morta, né, e morta, ele deveria pagar por ela. E por isso era tão importante que ele mantesse todas as ovelhas sãs e salvas, seguras. E aí por isso que aqui Jesus ele conta, ele fala, né, do pastor que ele perdeu uma ovelha, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás dessa uma, né? E quando ele encontrou, aí sim, ele reúne, né, amigos e vizinhos, como o próprio texto fala, e faz uma festa porque ele encontrou essa ovelha, porque se ele não encontrasse, ele deveria pagar por ela, né? E enfim, é muito importante a gente ter isso como uma responsabilidade nossa, né? E eu acho interessante também essa questão da alegria, né, da festa que se formava ao se encontrar aquilo que estava perdido. No versículo 8, a partir do versículo 8, conta mais uma parábola, que é a parábola da moeda perdida, também conhecida de todos nós, que diz assim, aí Jesus ele deu a parábola da ovelha perdida e agora ele vai lá e conta uma outra parábola, né, fazendo esse contraponto aí para a gente poder pensar junto, fala ou, né, então ele está falando quem não faz isso ou faz aquilo, que seria, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E aqui a gente já tem uma coisa um tanto quanto diferente. Na primeira parábola, a ovelha se perdeu, né? Ela se perdeu das outras ovelhas, né? Então ela sai do aprisco, né? E aqui na parábola da moeda perdida, a moeda que foi perdida dentro da própria casa, né? Então existe essa questão do perdido dentro da própria casa. E da mesma forma, né, a mulher aqui, no caso, né, ela acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrar essa dracma. Então, ela não deixa perdido, né? Ela procura de forma pronta, né, prontamente e atentamente até encontrar essa dracma. E aí o texto fala novamente, né, que ela encontra e convida as amigas e vizinhas para poder festejar com ela por conta disso. E Jesus mais uma vez fala, eles digam que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui tudo está falando em relação ao perdido, né? No primeiro caso já trabalhamos a ovelha, no segundo caso a moeda e por fim a última parábola, mas depois a gente vai dar uma recapitulação em tudo, que diz a parábola do filho pródigo, né? Que também é bem conhecido de todos nós. Eu não vou ler tudo porque é um pouco grande, mas o início acho que já dá para a gente ter uma ideia. Fala, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, e trata-me como um de teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O restante do texto trata do irmão mais velho, né? Mas aqui a gente vê mais uma vez, né, a alegria do perdido, de encontrar o perdido. Aqui neste caso,
trata, né, do filho, né, que pegou a sua parte na herança e foi gastar de forma deliberada tudo aquilo que ele tinha, e aí depois de um tempo ele reconhece o erro dele, né, a falta dele, e resolve voltar para a casa do pai, né? E lá ele encontra justamente isso, né? Essa alegria, essa festa em receber o que estava perdido de volta. E sabe, uma coisa que a gente tem que pensar enquanto cristãos é que a alegria no céu é coisa séria, sabe? E nós devemos ser pessoas alegres. Um fruto, né, do Espírito é justamente a alegria. E existe alegria na salvação, tá? João 3,16 fala, né, porque Deus amou muito de tal maneira que Deus é filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí, quando se trata em João 3,17, né, ele fala bem assim, ó: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, Deus se alegra com a salvação do perdido, e isso a gente não pode negar. E mesmo porque a obra de Cristo foi justamente para isso, para nos dar essa condição, né, de se achegar mais perto de Deus, né, de sermos aceitos como filhos amados, né? E aqui a gente tem 3 histórias diferentes com o mesmo fundo, mesmo pano de fundo, que é a alegria ao se encontrar aquele que se perdeu. E é importante a gente ter noção de que nós temos responsabilidade nisso. A ovelha que se perdeu do aprisco, nós temos responsabilidade em ir atrás dela e trazer de volta, sabe, a congregação, trazer de volta ao ajuntamento no aprisco das ovelhas. A moeda que se perdeu dentro da própria casa, às vezes existem pessoas perdidas dentro da própria igreja, sabe? Isso acontece muito. Então, nós temos por responsabilidade, sabe, acender a luz, varrer, procurar de forma diligente, até conseguir encontrar essa moeda que foi perdida, porque ela expressa um valor muito precioso. E da mesma forma, o filho perdido, né? A parábola do filho perdido aqui, filho que no caso a gente é conhecido como filho pródigo. Eu já vi alguns autores tratando isso como Deus pródigo, como Deus esbanjador, né? Porque pródigo é de esbanjador. E existe um livro muito interessante de Timothy Keller que ele trata justamente disso, né? O Deus esbanjador, o Deus pródigo, o nome do livro. É sensacional. Ele traz justamente essa visão como Deus que esbanja, né, graça e compaixão e amor. Aqui, né, o próprio texto fala, né, que e ainda estando longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, né? É um Deus que esbanja isso. E da mesma forma aqui, nessa parábola do filho pródigo, né, do filho perdido, né? Quando ele volta, olha o amor com que o pai o recebe, né? Um amor que troca as vestes dele, né, as vestes do filho, coloca um anel no dedo, mata novilhos, mata, né, boi, para poder justamente fazer uma grande festa, convida as pessoas para uma grande festa. E a salvação do perdido é isso, é festa. Quando a gente trata, né, do batismo, até mesmo aqui na igreja, né, a gente sempre faz uma grande festa. E às vezes a gente pode, né, cair no comodismo de sempre fazer, né, essa festa em si, mas quando a gente olha na visão, né, de Deus para nós, isso aí é realmente uma festa. E o céu, ele realmente está em festa quando existe, né, quando o pecador se arrepende, porque a mensagem de Jesus é justamente isso, para nos confrontar e nos trazer o arrependimento, nos levar ao arrependimento sincero, né, para que possamos ser salvos por Ele. E uma das coisas que eu penso a respeito desses textos, né, se trata da perda mesmo, sabe, de às vezes pessoas, irmãos, né, dentro da própria congregação. E por tantas vezes, né, o tempo passa e a gente vai perdendo pessoas na caminhada, né, elas vão ficando perdidas, às vezes se perdem, né, do aprisco, às vezes se perdem dentro da própria igreja, ou então elas saem, né, de certa forma para poder esbanjar alguma coisa que retrata a história do filho que esbanjou a fortuna dele, mas às vezes, né, a pessoa sai por qualquer outro motivo, e aí a gente perde pessoas assim. E quando se trata de igreja, a gente está falando de um corpo, né? Nós formamos um corpo. E eu acredito que perder qualquer parte do nosso corpo não seja fácil, sabe? Seja um dedo, enfim, qualquer membro do nosso corpo. E às vezes eu me pego pensando, né? Tanta gente se perdeu no meio do caminho, né?
E acredito que você perder algum membro seja algo doloroso, né? Que dói. E pessoas perdidas no meio do caminho, fazendo parte do mesmo corpo que eu, e isso não tem doído em mim, sabe? E a gente tem que pensar por essa ótica também. Às vezes a gente perde tanta gente no meio da história, que às vezes precisa disso aí, né? De alguém que vai atrás, que largue tudo e vá atrás, de alguém que acenda a candeia, que varre a casa e procura até encontrar, ou até mesmo de alguém que simplesmente receba com amor, com grande festa, o que volta. E por todas as vezes a gente vai perdendo essas pessoas no meio do caminho. E isso tem alguma consequência em nós como corpo, sabe? Tem doído em nós. E às vezes eu me pego pensando nisso e peço ao Senhor para que isso venha realmente startar dentro de mim, sabe? Para que eu possa realmente sofrer com a dor da perda de qualquer pessoa dentro do corpo de Cristo. E uma coisa que eu oro ao Senhor é que tudo aquilo que eu canto, né, as minhas canções de amor para Deus, por Deus, pela vida por Jesus em si, não seja apenas canções, sabe? Sejam vida mesmo, que seja algo que eu viva mesmo. E a gente reflete aquilo que a gente conhece, sabe? Então, se a gente conhece Jesus de verdade, a gente deveria espelhar essas ações, né? Como ele diz, né? Ele vai fazendo esses contrapontos aí das parábolas e falando como que é, né, a alegria nisso, né? Que ele fala na primeira parábola, né, da ovelha perdida, ele fala, olha, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, né, que não precisam se arrepender. Depois ele fala de novo, né? Olha, a alegria no presença dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. E, enfim, e aqui no final já trata do Pai, né? Que a gente pode, né, pensar assim como o Senhor que fala, olha, mas no finalzinho mesmo, depois que acontece toda aquela situação com o filho mais velho, né, que ele fica um pouco enraivecido, né, por conta da festa que foi realizada para o filho, né, para o filho mais novo, mesmo depois ele ter esbanjado tanto, e o pai fala, olha, você tem tudo comigo, você não precisa me pedir para poder matar um novilho, para poder fazer uma festa, você tem tudo comigo, você está do meu lado. E aí ele fala no final, olha, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Mesmo aqueles que se perderam no meio do caminho, meu irmão, assim que voltarem, o Senhor, ele no céu existe, a festa é realizada, sabe, por essa vida, porque mesmo aquele que estava, olha, morto, voltou à vida, estava perdido, ele foi encontrado, e há festa para ele também. E que não tomemos a postura, por exemplo, do irmão mais velho, sabe, que se enraiveceu por conta do mais novo que chegou e ganhou uma festa. Pelo contrário, que sejamos pessoas que nos alegremos, sabe, com a volta daquele que estava perdido, sabe, que o Senhor venha nos dar um coração de alegria, de compaixão, de amor, que realmente festeja a volta dos perdidos, sabe, e que a gente não venha se acostumar, sabe, com a perca de pessoas no meio do caminho, que isso venha realmente doer na gente, que a gente possa realmente nos importar com isso e buscar essas pessoas nesse meio do caminho. Nós temos, como eu disse no início, responsabilidade nisso, tá bom? Que o Senhor venha realmente abençoar a sua vida com essa mensagem. Não foi muita coisa, mas tenho certeza que o Senhor deve ter falado alguma coisa no seu coração. Se você se encaixa, né, em alguma dessas parábolas aqui, né, se você consegue ver ovelhas, né, que se perderam, moedas que foram perdidas, o filho que também foi, né, que também está perdido, ou então se você se encaixa em alguma dessas situações, né, como a moeda, como a ovelha, como o filho mesmo, que o Senhor venha plantar no seu coração essa mensagem, que venha, enfim, surtir frutos e efeitos na sua vida, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu queria orar com você para a gente fechar a mensagem desse dia. E como eu disse, eu te peço que compartilhe com mais pessoas, tá ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por Tua mensagem, por Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, por tudo aquilo que o Senhor nos diz. Obrigado porque a Bíblia é rica de ensinamentos do Senhor, e te pedimos que o Senhor venha nos auxiliar nessa caminhada, para que possamos, Senhor, chegar à estatura real do varão perfeito de Cristo Jesus,
Muito obrigado por tudo aquilo que foi deixado para nós. Que possamos, Senhor, nos alegrar como o Senhor se alegra, como os anjos se alegram no céu, quando o perdido é encontrado. Que sejamos pessoas que amem os nossos irmãos, que não fiquem contentes com a perda deles no meio do caminho, que possamos, Senhor, acompanhar todo esse processo e cuidar, nos alegrar, festejar, realmente preparar uma festa, porque, ó Deus, o resultado final vai ser justamente esse encontro com o Senhor, onde iremos festejar, Senhor, estarmos contigo. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, ó Deus, e que Tua palavra venha realmente frutificar em nossos corações. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Te convido mais uma vez para o culto de domingo, às 19 horas, perdão. E eu queria aproveitar e agradecer as pessoas que continuam contribuindo, tá, com o nosso celeiro do amor. Temos conseguido levar alimentos para várias pessoas, graças a Deus. E graças a Deus também temos conseguido suprir as necessidades dos nossos irmãos. Então não deixe de partilhar isso, de doar também, que isso realmente abençoa a vida de outras pessoas. Pode ter certeza que um quilinho que você tira aí abençoa a vida de algum irmão seu ou de alguma outra pessoa, né, que a igreja tenha ajudado. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que a paz dele venha realmente reinar sobre a sua casa. Tá? Fiquem com Deus. Até a próxima quinta.